Vitória do Corinthians, tranquila, segura, controlando o jogo desde o início em Itaquera. Primeira vitória do Corinthians nesse Brasileirão na segunda rodada, primeira derrota do Vasco. O Vasco que abdicou de jogar hoje na casa do Corinthians. 3 para o Corinthians, 0 para o Vasco. Vamos direto para a Neoquímica Arena, é isso, meu diretor? Vamos direto para lá. Bianca Molina do gramado de jogo, trazendo pra gente aí um pouquinho das emoções. Diga, Bibi, como é que tá por aí? A celebração ainda dos jogadores dentro do gramado depois da primeira e muito importante vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Um 3-0 para cima do Vasco. E eu destaco aqui uma noite muito especial pro Memphis, né? Uma grande atuação dele. Ele que teve 2 gols marcados, deu uma assistência para o Yuri Alberto, aliás, foi a 8ª dele já nessa temporada. Poderia ter tido um outro gol que foi anulado e também uma outra assistência, né? O passe que ele deu para o gol do Bidu, que foi um dos não validados pela arbitragem, mas também a noite poderia ter sido do VAR, né, Otávio? Porque o VAR foi um dos protagonistas, de fato, anulando sob protestos da parte corintiana 2 gols, o do Bidu e o do Memphis, e também participando ali do último gol marcado pelo Corinthians. O Memphis chegou até a fazer uma comemoração irônica, né, chamando o VAR, mas o gol acabou sendo validado. Muita festa por aqui. O Vasco sempre encontra dificuldades na Neoquímica Arena, né, e não só. Jogando em São Paulo, historicamente, a última vez que o Vasco venceu o Corinthians por aqui foi em 2007. De lá para cá foram 14 jogos sem o Vasco conseguir uma vitória, seja em qual fosse o estádio. O Corinthians veio para esse jogo bastante desfalcado, ainda sem Hugo Souza. Nesse momento a gente vê os jogadores agradecendo a presença da torcida. Sem Hugo Souza, sem Rodrigo Garros, sem Antileri, com uma novidade também, sem Gustavo Henrique, com desconforto na coxa. O técnico Ramon Dias ainda fez alterações, colocou o Bidon para começar no lugar do Martínez, o Coronado para começar no lugar do Romero, mas do outro lado tinha um Vasco da Gama poupando praticamente o time inteiro, né? 8 jogadores titulares pensando na Sul-Americana, e com isso o Corinthians acabou encontrando um pouco mais de facilidade. A gente viu ali os jogadores cumprimentando a torcida. Vale destacar que pela 31ª vez o Corinthians coloca mais de 40 mil pessoas de forma consecutiva aqui na Neoquímica Arena. Desde julho do ano passado, toda vez que joga em casa, o público é superior a 40 mil. Hoje foram 43.250 pessoas o público total. Muita comemoração por aqui, depois de uma semana que tinha sido não muito boa, né, com o Corinthians tropeçando na Sul-Americana. Reencontra o seu torcedor, construindo essa grande vitória diante de uma das principais equipes do Campeonato Brasileiro. Otávio. Show de bola, Bibi. Daqui a pouquinho a gente volta, então, até Itaquera, né? Vamos ouvir as coletivas dos dois lados, vamos ouvir o Ramon Dias, que foi expulso durante o jogo, né? Vamos ver se ele vai aparecer, o Emiliano, a coletiva do Corinthians. Vamos ouvir as explicações do Vasco, né? O que o Carille vai explicar para ter escalado um time praticamente reserva, ter abdicado do jogo hoje fora de casa contra o Corinthians. E claro, vamos também na zona mista tentar ouvir os jogadores dos dois lados, do lado vencedor do Corinthians, do lado perdedor, o Vasco da Gama. Deixa eu dar boa noite aqui para os meus companheiros de aventura. Você já vai dropando seu like por aí, já vai compartilhando com a galera, vai deixando seu comentário. Vou ficar de olho aqui para trazer a sua mensagem durante o nosso programa. Boa noite para ela, né? Giovana Kiel. Dá pra dizer que o Memphis, como destacou ali a Bibi, foi o grande destaque hoje pro lado do Corinthians. Fez gol que não valeu, deu assistência, fez gol que valeu. Enfim, roubou a cena hoje diante de um Vasco fragilizado, na sua opinião, Gi? Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite para nossa audiência, para os meus companheiros. Acredito que a noite foi do Memphis até pela cobrança que ele tinha antes desse jogo. Correspondeu muito, fez toda a diferença. Inclusive, poderia ter feito mais, né, se de fato a justiça tivesse sido feita ali em campo, mas é um atleta que, sem dúvidas, um dos principais jogadores do Corinthians. Para muita gente, o principal. Eu ainda acho o Garro mais eficiente do que ele em campo, e acho que a presença do Garro faz mais diferença, até pelo tanto que ele cria, o tanto que ele propõe ali de jogo. E muito vai se falar sobre o Vasco, né? Sobre as escolhas do Vasco. Sinceramente, Otávio, eu não acho que o Vasco tem um elenco para brigar contra o rebaixamento nessa temporada. Mas se o Carille continuar no comando, eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso, viu? Se o planejamento for esse aí, eu tendo a concordar com você, viu, Gi? Deixa eu dar meu boa noite aqui para Renatinho Rodrigues. Renato, tudo bem? Vitória do Corinthians tranquila.
desde o primeiro minuto, né? Controlou o jogo, em nenhum momento teve ali dificuldade contra o Vasco. Parece que o Corinthians não fez força para vencer hoje os reservas do Vasco. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Um abraço para você, para quem tá acompanhando a gente. Assim, óbvio que quando você vê a escalação do Vasco, o time titular, eu acho que tá mais reforçado, mas tem seus problemas também. Você vê a possibilidade de jogar com um time reserva, ainda meio que já se imaginava que o Corinthians dominaria o jogo. Mas destacar que o Corinthians, além de ter dominado, acho que ele foi muito assertivo. Não foi um jogo de uma enxurrada de finalizações. Mas não precisou de... O Corinthians foi muito eficiente quando chegou na frente do gol. Voltou para o seu sistema habitual, né, para o losango. O Ramon vinha alternando, às vezes usando o Romero um pouco pelo lado para fechar, para reforçar um pouco mais o setor. Hoje não, hoje voltou com o Coronado, tão aclamado, né? Pô, por que não põe o Coronado? Por que não... Acho que hoje explicou. Acho que esse é um assunto que a gente pode falar. Boa. Coronado com muita perda de bola, não ganhou quase nenhum duelo. Dentro de um time que praticamente todo mundo jogou bem, ele destoou, sabe? Foi muito abaixo. Então, assim, boa notícia. Acho que no gol, o Donelli, atuação consistente, segura. Acho que é um menino que vem crescendo. Hoje ele é o reserva imediato do Hugo. E, assim, o Hugo tá jogando muita bola. Mas não tomou gol. Acho que isso também é outro aspecto a se comemorar, porque o time tem sim desequilíbrios, o time tem problema, assim, se você olhar estruturalmente. Mas vamos lá, convenhamos, o Vasco marcou de longe, o Vasco não deu muito espaço para o Corinthians jogar. E aí o Corinthians, nesse sistema, com meio de campo recheado de jogador bom, Carrillo, quando estava em campo, de novo, acabando com o jogo. O Carrillo, para mim, é o melhor jogador da temporada do Corinthians, em termos de regularidade. Então, assim... Teve gol do Yuri, o Yuri sempre muito bem. Acho que é um cara também que tem conseguindo manter uma média de atuação bem interessante. E o Memphis, acho que tava faltando pra ele uma atuação dele, assim, sabe? Por mais que eu veja futebol muito coletivo, acho que faltava pra ele uma atuação de, hoje foi a noite dele, hoje foi o dia dele. Ou de quem sabe aí, né? Não, Ficou nervoso qualidade na frente ele do Léo tem. Jardim? Ajeitada no peito também, pro gol do Yuri também. O tapa do Yuri, o primeiro gol é muito bonito. E o gol que é anulado do Bidon, também, do Bidu, também é um gol bonito também, mas eu achei falta ali no jogo. Eu acho que a gente tem aí 3 lances pra gente falar sobre arbitragem, né? Lances capitais. Os 2 gols anulados do Corinthians e o segundo gol do Corinthians validado, mas que a torcida do Vasco e os jogadores do Vasco reclamaram muito de um toque de mão do Ranieri. Deixa eu dar uma boa noite pro Bruno Formiga, que já pegou o carrinho aqui dos nossos estúdios, né? Saiu do estúdio C diretamente pro estúdio H, onde a gente faz aqui o nosso prorrogação. Chegou rápido, hein, ô Formigoni? Tudo bem? Rápido, é no instante, pô. Rapidão, o carrinho conhecido como elevador, né? É no instante. Cara, eu acho que o planejamento do Vasco hoje foi perfeito. Ele foi para a Neoquímica para não jogar. E ele fez exatamente isso. Foi um não jogo do Vasco. O Corinthians, ele teve um não adversário. Ele jogou os caras ali de branco mal posicionados e desorganizados e desentrosados, o que era absolutamente natural, porque é um time totalmente reserva, com 3 titulares só. Um time que já era favorito, o Corinthians, ele já era favorito em igualdade de condições. Os 2 titulares. Na hora que saiu a escalação, o Corinthians ficou mais favorito para o jogo. E aí, assim, o que foi apresentado pelo Vasco deixou o jogo ainda mais na mão do Corinthians. Porque essa é a leitura do Renato, assim. Tinha horas, depois do 2-0, que os jogadores do Corinthians estavam se buscando de primeira, porque era muito confortável jogar, estava gostoso de jogar. Sabe aquele jogo que, putz, é passe de primeira, ninguém tá me pressionando, eu tô livre, eu domino, eu vejo, eu enxergo, eu deixo uma bola de calcanhar, eu boto uma bola de primeira. O jogo fica fluido, assim, é legal de jogar, porque tá tudo conectando fácil, automático, o adversário tá a 3 metros de distância, a 5 metros de distância, e também não me ataca, né? Ou quando ataca, cruza a bola na área a esmo, sendo que o Verratti não tá lá, tá o Rian, coitado, o Ryan, coitado, que não é 9. A função dele hoje, ela não foi exercida, porque ele não conseguia jogar. Ele recebeu uma bola de costas, que ele toma um tranco e cai, porque ele não é pivô, ele não sabe jogar assim. O Tietê também fez um papel com bola quase nulo, e sem bola ele ficou desesperado, tentando fechar o lado direito ali. O Payet, um momento ou outro de brilhareco, mas não tem como, assim, o Vasco hoje foi inferior tecnicamente, taticamente, quantitativamente, né, nos setores sempre tinha mais jogadores do Corinthians. Então, cara, assim, se o plano do Carille era não jogar,
Vamos para não jogar, a gente Mas segura é esse e tal. o plano. Então ele funcionou. Porque esse foi o Não- plano não na jogou. Mas você quarta-feira, acha né? que ele entendeu, então, que não venceria o Corinthians de modo algum? Eu Era acho que ele gastar carta à toa. não vai gastar carta à toa. E aí, talvez, a gente pode é debater difícil. sobre isso. O Vasco não pode aceitar a Eu mediocridade. também Não acho pode. que não, mas Não ao pode. tirar o time titular, e aí em algum momento, assim, acho que o Coutinho não ia pra esse jogo de qualquer jeito. Mas de fato pareceu isso, eu concordo com você. Só vou deixar Aí claro. você entende, cara, a gente não vence lá há 17 anos, o Corinthians hoje é bem melhor, a gente tem um jogo na Sul-Americana, que é a única possibilidade de título na temporada, e aí esse Não, Copa cálculo... do Brasil também. Mas eu acho que o Vasco tem mais chance de título na Ok, Sul-Americana do que na mas, Copa do mas Brasil. não acho que seja a única possibilidade. Não. O Vasco no ano passado foi semifinalista com Tá, um time mas pior. tecnicamente, olhando aqui, você acha que é mais fácil o caminho da Sul-Americana ou da Copa Sim, do Brasil? concordo com Então você, eu mas acho que não nesse acho que ponto, seja a única. você Esse é meu priorizar, Eu acho que depende, né? você priorizar a Sul-Americana, Depende eu do até, em títulos, eu até consigo entender. Mas, cara, o brasileiro, se tu começar assim, daqui a pouco tu tá afundado ali perto assim, da zona e tu não consegue E mais eu acho sair. que só pra complementar o que você falou aqui, eu acho que o recado do Carille, ele é muito ruim do anti-futebol pro torcedor do Vasco, que viu a escalação antes do jogo, pro time que entra em campo, pro adversário que fala, pô, os caras vieram pra cá pra não pensar em vencer, pô. Então, cara... Isso não é ruim, porque isso aconteceu quarta-feira. Sim. Quarta-feira, faltando 15 minutos pra acabar o jogo, ele faz uma linha de 7, tira o Verratti, tira o Coutinho e fala, ó, a gente não vai mais jogar. Aí o time em campo desesperado, só chutão pra frente. E O não que dá muito pra acontece? entender, porque eram Se dois tivesse caras mais que não 2 iam minutos, o jogar Vasco hoje. tomava virada. Eram dois caras que não iam jogar hoje como titulares. Assim, tu tirar o Coutinho, eu até entendo na manutenção de minutos. O Verratti, para aquele jogo, ainda era uma alça de segurança pra tu esticar a bola lá na frente e ele segurar, eventualmente uma bola, uma raspada, pra manter o resultado. Até pensando no jogo, era importante, acho, ter ficado com o Verratti. O agravante maior é que no planejamento, o Verratti não ia ser titular hoje. Então, tipo Então. assim, não fazia sentido tirar o cara, entendeu? Pra mim, o ponto não é nem a questão de ser titular ou reserva. Olhando pro jogo de hoje, pra mim é duas questões. Primeiro, de postura. Porque assim, vamos lá. O Vasco perderia pro Corinthians da Neoquímica Arena? Eu acho que sim. Provavelmente com os titulares. Mas Mas assim, então, mas- a Ok. questão, Mas tem um a ponto. questão é você perder sem trocar, sem competir. Que fechasse. O Não, Lloyd não, mas- Augusto sair só com 30 do segundo tempo... Não, mas uma eu digo mensagem assim, muito ruim, mesmo pô. se o Vasco viesse pra retrancar, se organizasse atrás, pressionasse a bola, deixasse o jogo incômodo pro Corinthians. O Vasco não conseguiu deixar nem o jogo incômodo. Não, mas aí por isso que eu falo do recado. Eu nem acho que o time reserva do Vasco seja tão ruim. É isso que eu ia pô. falar. Você pega o meio-campo hoje, era Jair, Tietê, Paier, É aí isso. Pumita, que é lateral de Você tinha o seleção de um Piton. lado. O Piton era titular, né? Dos Sim, 3 titulares que é estavam em isso, campo. Você tá com o João na Assim, zaga. Então, o Ryan tem o seu valor e tal. Não como 9, né? Não como 9, Não, então, mas mas assim, aí- eu não acho que em peças o time titular seja essa tragédia, não. Mas eu insisto por isso nisso. que eu insisto É. no recado, entendeu? É, O não. recado que ele passa é muito pior do que a execução do Então, planejamento. mas eu fico questionando, o recado é dele? Porque assim, eu não acho que o Carille, nessa altura do campeonato no Vasco, tomaria essa decisão sozinho. Eu não acho que isso é uma decisão de comissão técnica. Tira todo mundo e vai jogar contra o Corinthians de São Paulo com 8 reservas. Eu não acho. Eu não acho que ele, na situação que ele tá, saindo vaiado no primeiro tempo contra o Santos, ele tomaria por si só. Então, mas aí o que acontece? Ele toma aquele empate amargo com sabor de derrota Eu não sei depois o de que é estar pior, ganhando de sinceramente. 3-1. Aí tem o Puerto Cabello, que é o jogo que precisa ganhar dentro de casa, e aí ele trata como se fosse uma final de Copa do Mundo. Esses reservas do Vasco aí tem total capacidade de ganhar do Puerto Cabello, só que ele agora tá Como tinha de fazer um jogo minimamente mais competitivo Também hoje. acho. Por isso que eu falo. Tem treinador eu acho que a vitória questão de contra o organização, Santos também deu uma mas aliviada nesse... Sim, mas- Olhando pra tabela, isso aqui na tabela Excel do Vasco, é um jogo de 0 ponto. É ok. Assim, é isso. Entendeu? isso, Então, na assim, aí tu projeção, ganha sim. do Santos na estreia, consegue o empate, olhando pra pontuação da Sul-Americana, não é horroroso na estreia. É que o Sim. contexto do jogo acaba sendo frustrante, porque Sim. tu abre um 3-1. Então, assim, olhando, existe alguma mínima lógica? Cara, talvez, mas a derrota do jeito que foi, que ela isso que eu- na isso que eu quero prática, falar, é isso que eu ela quero- na é o jeito, prática é é um isso. 5-0, né? É o jeito. Foi isso. humilhante. Foi humilhante. Porque Eu o sei. Vasco não se propôs a nada. Aí tem algumas questões que a gente tem que ressaltar aqui. Primeiro ponto. É o que ele propôs a fazer não tendo o Verratti, que é o que você destacou. Se ele já tinha programado entrar com o time reserva sem o Verratti,
como que ele fica insistindo em treinar esse time reserva, alçando bolas na área, sendo que você não vai ter o Verratti e não vai ter um reserva que tem as mesmas características do Verratti. Já é um ponto. Segundo ponto, eu entendo que o Corinthians era favorito para esse jogo, mas calma aí, o Corinthians não tá 100% pronto. O Corinthians não é um time 100% redondo. O Corinthians, inclusive, deu brecha para times piores do que o time do Vasco. Então não era um jogo assim que de nenhum jeito o Vasco ia pelo menos conseguir sair com um ponto dali, com um empate. Então acho assim que o Carille muitas vezes já mostrou, nesse tempo no Vasco, que ele adota uma postura medíocre. Porque a gente já viu no meio da semana o que aconteceu. Que ele tava com 2 gols de vantagem e vai lá e coloca uma linha de 7. Eu Isso concordo não dá que pra o aceitar. Carille não vai bem e não é de hoje. O trabalho dele no Santos na Série B foi ruim. Mas eu insisto, eu acho que o jogo de hoje tem muita questão de postura dos atletas também. Então, mas muita aí gente que eu acho que a marcando de postura longe, dos cara. atletas vai muito desse planejamento. Porque o Vasco hoje... Mas é um time reserva, Renato, é muito Beleza. difícil, Então, mas se cara. você, mas se Time que não você é joga reserva, junto você tem que mostrar que você tem condições, cara. Não, um Mas é time muito difícil, Fala da mesmo vontade. sendo Não, reserva, Tá na roda eu vou total. estar com você E nessa. aí eu acho que entra o Não, mérito não. do Corinthians também, porque até aqui a gente tá... Manhaca, a gente velho. tá Pelo amor de Deus. esculhambando uma atuação que, de fato, foi um não jogo do Vasco. Sim. Por outro lado, tem um time que hoje estava muito leve, estava solto, estava querendo Mas jogar. porque o Vasco aí deu condição pra esse isso. encontro, ele é dramático pro Vasco. O dia como hoje, que pega o Memphis afim, o Isso. time afim, e o Vasco com muito espaço. E aí, cara, assim, o Corinthians quando funciona, e a gente fala há muito tempo, né? O Corinthians tem um problema de transição defensiva, muita gente ataca o Corinthians até com facilidade. E hoje foi um dos raros jogos da temporada, pra você ver como foi um não jogo do Vasco, o Corinthians nem Então, tomou é gol. isso, é isso. Só que esse time, ofensivamente, ele é bom. Ele é bom. E aí tu deixa o time jogar e eles estão a fim de jogo, vai sair isso aí. Mas Cara, podia é. ter sido 5-0. Beleza? Uma das anulações, eu acho que ela tá corretíssima. Vamos botar que podia ser 4, 5. Teve desenho pra ser mais. E aí tu planeja um jogo. Vamos tirar a pressão desse jogo? Coisa não Vamos fez botar o time força. reserva? Do jeito que foi, a pressão tá gigante pra cima do Carille agora. Então, Eu mas posso- a eu posso questão é como resumir? isso está sendo conduzido internamente, cara. Eu acho que eu Porque os consigo caras resumir. ser reserva Ok, e resumir quem? largar... O Vasco, pra gente poder falar do Corinthians, que eu quero falar do ataque do Corinthians, que hoje foi bem, tenho fala do Memphis aqui também já no pós-jogo. Eu acho que é o seguinte, o recado é o pior. E qual que é o recado do Vasco, mesmo com o time reserva? Podia ser o time sub-20 do Vasco. O recado hoje é, a gente vai com um time que não compete, um time que não agride, um time que marca olhando e um time que pode tocar a música dos Trapalhões pros zagueiros aí, ó. O que faz o João Vitor hoje, nos 3 lances dos gols do Corinthians, e pra finalizar um belo de um gol contra aí, ó. Esse eu achei- Toca a esse música é dos azar, Trapalhões, mas pô. é azar, isso aí é azar. Não, É mas azar. é Não, isso é azar, azar. é azar pra quem pede azar. Azar pra quem e pede detalhe, azar. antes desse gol contra, ele podia ter feito 2-1. Olha o azar dele no né? tempo de bola aí pro passe de peito do Memphis. Olha o azar dele tentando cortar a bola no segundo gol também. E a temporada dele nem é ruim, né? É ruim. Não é, não. É ruim. Vamos É dar ruim. a César aqui. Que ele... Eu acho ele, eu vou falar aqui com todas as letras. Falei na redação agora há pouco. Um zagueiro superestimado. Ele tem boa saída de bola, ele é veloz, ele consegue sair tocando bem. Ou seja, mas ele tem um monte de coisa boa. Mas qual é a premissa de um zagueiro? Tempo de bola e defender bem. Fazer desarme, jogo aéreo, né? Ele erra isso, então ele não é um bom zagueiro. Então ele tem que ser atacante. Mas eu acho que a meia. temporada dele não é ruim, não. Assim, hoje o jogo estoura, acaba. Isso é que é outra parada também, né? Time desorganizado, reserva, tomando taca, expõe figuras e setores. Aí hoje vai ficar muito colado. Olha isso aí, cara. O que você fala aí? Dá vontade- que é Você fala o engraçado. quê, ué? Não, não tem o que falar. É engraçado, toca o Trapalhões. É por isso que eu falei. Eu É acho que engraçado. Tô indo da sua reação. Vamos falar do Isso Corinthians, vai ficar cara. muito É melhor. na cola dele, entendeu? Daqui Não a dá pouco pra a gente vai falar personificar mais uma de derrota Vasco. dessa, Não desculpa. tô personificando. Tanto que eu falei no geral aqui. O meu resumo foi geral. O que eu reafirmo é... Concordo, o trabalho não é bom. Concordo, o time não tá Vocês jogando... estão rindo, né? E você, cara? Já não era bom no respeita Santos aí o também. Pô, conheço o Carille há muito tempo. E olha Acho que ele foi campeão da Série B, tá? Sim, Vale lembrar. falta, mas assim, repito. Cara, esses jogadores são profissionais, eles jogam no Vasco da Gama, mano. É isso. Entendeu? No vestiário você tem que chegar e falar assim, rapaziada, é o seguinte, a gente Foi o vai que eu com falei. reserva. Se fosse o sub-20... É jogador Não do era Vasco. pra ser isso, é isso, né? não pode, mano. Não pode. É o que eu falo. Você vai mas pegar o treinador... É um debate não, muito complexo, velho. Não é Porque complexo, eu também sou irmão. jogador. Não. Cara, é uma automação que não existe, assim. É um coletivo que quando tu começa a ver as brechas, tu tá rodando e a bola aqui, que tu vai, e tu vê que o companheiro não tá do lado.
Cara, o mental vai minando num nível. Porque se eu sou o técnico também, Mas quando o jogo começa, já era assim, não tinha mental. Os caras já vieram no Manhaca, velho. Sobra pra mim. Os jogadores são mais os caras viajaram pra São Paulo pra passear. Eu entendo que esse papo é bom. Daqui a pouco a gente fala mais de Vasco, né? Tem muito corintiano aqui na live. A gente vai ter coletiva do Carille, a gente vai conseguir costurar por essas. Eu sou jogador hoje, tô revoltado. Eu falo mesmo, vocês botaram a gente na podre com esse planejamento de merda. Deixa eu falar do Corinthians aqui, porque o Memphis saiu de campo reclamando e bravo com a CBF, tá? Eita. Abre aspas para Memphis. Será que ele leu a revista Piauí? O VAR podia ir ver uma solada no tornozelo, mas preferem fazer regra para não pisar na bola. Sobre o que aconteceu hoje no ofício da CBF, alterando a regra caso um jogador pise na bola, algo que ele fez na final do Paulistão contra o Corinthians, famosa regra do Soteldo, né? Enquanto quem decide as coisas no futebol fizer esse tipo de coisa, estaremos no caminho errado. Fecha aspas para Memphis. Saiu bravo com a CBF, mas que hoje jogou muita bola, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Baita atuação. Melhor dupla de ataque do Brasil, na opinião de vocês? Dupla... Yuri Alberto e Memphis? Tem poucas duplas. Dupla de ataque, eu acho que sim. Acho que a gente teve 2 anos atrás Paulinho e Hulk, que era excelente. Eu acho que um tempo atrás a gente teve uma ótima conexão entre Gabigol e Pedro, mas dupla mesmo. Eu acho que ninguém chega perto da conexão que os dois têm. E os detalhes de cada gol, né? Assim, a ajeitada do peito para baixo, no tempo certo para a batida do Yuri, depois a finalização correta, o domínio no gol, ele parece mole, o gol é uma pataquada, é um gol contra, mas a dominada dele é um detalhe... E jogou na dele, né? Porque o Ramon... O giro dele no gol anulado também não é para qualquer um. Quando não tem o Garro, às vezes o Ramon traz ele para fazer do Garro, né? Não, inclusive esse lance que ele reclama é um lance em que o Ramon pisa no tornozelo dele. É muito acidental, mas... As 2 reclamações dele é correto. É que assim, eu não acho que era pra vermelho, assim, é muito acidental. É no meio de uma passada. Só poderia entrar se fosse pra vermelho. No meio de uma passada ali, aquilo pra mim não é vermelho. Mas de fato doeu. Brinquei com o Piero na redação. Mas porque não deu nem falta, não tem como entrar ali. Na NBA é dado falta do outro cara. Que ele bota porque ele protege o cilindro do cara que vai arremessar, né? Então o cara pula pra arremessar. Se o cara bota o pé embaixo e ele pisa, a falta é do cara que botou o pé embaixo, entendeu? Então, guardadas as devidas proporções, eu também fiquei com essa impressão de que era a passada dele. Mas eu entendo a revolta dele, porque doeu pra caramba. Ele quase saiu do jogo. Ele toma uma pancada que assim... Pra ser justo, no ao vivo foi imperceptível. Tanto que eu falei na transmissão do Arquibancada, falei, cara, engraçado, a gente não viu o toque. E ele dá uma pulada assim pela dor, aí eu falei, cara, putz, se for tendão, lascou, né? Porque parece sozinho. Numa outra câmera de frente que a gente consegue ver que tem o pisão e tal. Então, assim, mas eu não acho que é um lance para vermelho, porque assim, é absolutamente acidental. O que não invalida a revolta e a dor do Memphis. Assim. Não, foi puta na pegada. Eu assim, também acho que não dar o vermelho não é um absurdo, mas não dá nem falta. Tá? A reclamação dele da regra nova, eu acho justa, porque assim, na boa... suponhamos, quando a galera fala de provocação... Na opinião dele, ele fala, né? Na tradução do inglês, ele dá entrevista em inglês, ele fala, é um lance claro de vermelho, né? Não, aí eu discordo. Mas quanto à pisada na bola, que agora é por determinação algo punível, eu acho perigoso, porque assim, eles falam lá de provocação ao adversário. Se o cara faz isso no 0-0, eu vou interpretar como provocação? Porque assim, quando eu faço ganhando, beleza. Vai ter que interpretar, né? Mas e aí? Não, agora não tem interpretação. Pisou na bola daquele jeito ali, isso eu tô falando, vai ter que interpretar. Porque eu acho perigoso, eu acho entrar num terreno meio nebuloso, entendeu? Aí caneta não pode também, então. O cara pode provocar de outras formas, né? Porque assim, a caneta pra trás, com o time ganhando 5-0, eu desacelero e espero pra dar a caneta, cai nesse terreno que a CBF tá se metendo, que eu acho perigosíssimo, entendeu? É do jogo. Pois é. Se for pro meu time, eu vou adorar. Se for contra o meu time, eu vou querer bater no cara. O torcedor ficar puto com o cara pisando na bola, eu entendo. Só que o jogador profissional ficar puto, cara, ele que morda as costas e lide com isso, cara. Ou assim, beleza, eu acho e quem pisou na bola que lide com isso também, de depois tomar uma varada lá na frente, de tomar uma entrada violenta e tal. É do jogo, velho. É do jogo. Eu acho que entrar num terreno perigoso. Mesmo. É mexer no jogo. Você começa a tirar elementos do futebol que tornam o esporte um espetáculo. E então, concordo com o Memphis, eu acho que não tem nem a ver com o espetáculo. Você descaracteriza o jogo.
É. Eu acho que É o jogo. o futebol, Não, e- querendo ou não, e faz futebol é um parte, show, cara. cara. Você E a gente faz provocar parte. Porque eu não cara- gosto do papo de espetáculo. Você Eu só provocar. Não, é coloco- porque eu acho que Pra lá, pra entretenimento isso, é um né? espetáculo, Elas vão pra lá é um pra se show. divertir. O espetáculo pode ser um jogo ruim também. Sim. Um filme pode ser ruim. Você A peça de provocar teatro pode ser uma merda. pra gerar Não, um essa amarelo comparação é uma não. estratégia também, É cara. esporte. O trash mas eles não talk. tão É ali pra competição. isso. É pra quem é mais pica. É isso. Cara, eu acho que futebol também é um show, acho que futebol é arte também, e acho que tem que ter isso envolvido em tudo que é o futebol. E o Memphis tá certo quando fala que a CBF tem que se preocupar com coisas mais importantes e que realmente fazem a nesse diferença, ponto, cara. inclusive, ela tem muita Porque coisa pra se assim, preocupar a agora. arbitragem ela Bastante. precisa ser muito reformulada, ela precisa ser investido um dinheiro melhor, porque claramente tem muita gente E despreparada. aí cai na reportagem Na denúncia de hoje, do Alain de Abreu, lá da Piauí, porque expõe um monte de gasto particular e sem estar ligado diretamente ao futebol Não, da essa é a farra CBF, do que aí boi, você mano. pode até pensar, mas é uma empresa de direito privado, só que com interesse público. E beleza, a empresa está investindo em todas as áreas, quer fazer os network, quer fazer os agrados para pessoas que colaboram com a empresa, ou que, enfim... Ok, Mas eu não ela sei... alegou corte de É gastos. aí que eu vou chegar. A Beleza. governança lá da CBF, eu não sei como ela pode lidar com isso. Tem um conselho de ética. O conselho de ética, o presidente teve o salário aumentado recentemente. Então, assim, é difícil. Só que, pô, tu não tem como aceitar uns gastos nada a ver quando você corta gasto de treinamento de árbitro, que é algo que impacta real no jogo. E aí o jogo não é um bem privado, porque o jogo envolve... Ele é um bem público porque ele interessa às pessoas. E aí, desculpa, a CBF precisa dar em algum momento uma satisfação de algo que ficou escancarado, que é exagerado. Assim, todos os presidentes já fizeram voo de agrado, e aí leva gente de influência, aí leva político. Isso não é recente, o Edinaldo já falou sobre isso, todos fizeram. Mas está exagerado, como a própria Farra reportagem do fala. boi. E aí, quando você vê que tem gasto importante sendo retido porque alega que E tem a corte torneira orçamentário, aberta pra outro aí, tipo porra, de desculpa, coisa, não né? tem corte orçamentário pra uma empresa que fatura 1 bilhão, pô. Não, e que ceifou um monte de gente. Ele esvaziou a CBF, o Edinaldo, o Tiro. Centralizou tudo nele. Esse tipo de decisão, então, eu tenho certeza que passou por ele. De, não pode mais pisar na bola. Aí parou, né, gente? Vamos parar. Fecha o negócio, pelo amor de Deus.